Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo. O que era esse espinho na carne que ele tanto falava? Será que dá para a gente conseguir entender o que é esse espinho? Existem muitas possibilidades a respeito desse assunto, muitos historiadores, muitos teólogos têm se debruçado sobre esse tema. Então eu vou trazer aqui a minha opinião, a minha interpretação do que eu acho que pode ser. Não sou o dono da verdade, mas eu vou falar o que eu acho que pode ser. E eu espero que você veja até o final, porque eu vou falar coisas muito interessantes e vou seguir na linha que eu acredito que vai ser a resposta, que vai ser a minha opinião. Então deixa teu like no vídeo, deixa tua inscrição se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer e vamos para o vídeo. Então pessoal, a gente vai iniciar essa leitura aqui no 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, que é onde ele vai citar a questão do espinho na carne, né? Ele vai trazer as revelações que ele teve e vai dizer o que é que a consequência disso, que é o espinho. 2 Coríntios 12, verso 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, essa palavra que você tem que destacar, revelações, não foram só uma não, várias revelações que ele teve ao longo da caminhada cristã dele como ministro do Evangelho. E pela excelência das revelações foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor que me desviasse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então você vê que ele vai falar das várias revelações que ele teve, e uma das consequências dessas várias revelações que ele teve é o espinho na carne. Ele vai falar, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, para que ele não se exaltasse por causa das grandezas das revelações, porque era uma coisa muito grandiosa que Paulo tinha, que Cristo revelava para Paulo ao longo da sua caminhada como ministro do Evangelho, era uma coisa muito grandiosa, muito mais do que aos outros apóstolos. Então, por isso, para ele não se exaltar, não se gloriar, ver que ele trata a palavra gloriar direto aqui, para eu não me gloriar, para eu não me, vou falar nas minhas palavras, para eu não me achar mais do que as outras pessoas, me achar superior, eu manter a minha humildade, foi me colocar esse espinho na carne, que é o mensageiro do diabo que vem me esbofetear na carne. E aqui eu vou começar a debruçar o que é que eu acho que é esse espinho na carne. Agora a gente vai ver aqui em Gálatas 4, a partir do verso 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em enfermidade da carne. E não rejeitaste nem desprezastes isso que era em mim uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e nos daríeis. Agora vamos pular aqui para Atos 23, verso 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? Por que é que eu coloquei essas duas passagens de Atos e Gálatas, de Gálatas? Porque tem pessoas que dizem que aqui Paulo é o indicativo que ele tinha problema da visão. Ele não enxergava bem, ou até mesmo que era cego, né? Só que aqui tem duas questões. Você vai ver que Paulo está falando que quando ele encontrou eles em enfermidade na carne. Isso é uma das coisas que Paulo sofria nesse período de perseguição que ele estava como agora ministro do Evangelho, né? Então, entre essas coisas tinha essa enfermidade. Só que ali, eu vou ler aqui para vocês um destaque que eu fiz. Lá na época, né, sobre a época lá na Ásia, na região da Galácia. Paulo conheceu os Gálatas e lhes pregou o Evangelho por ocasião de sua primeira viagem missionária. Nessa época, a região de Perge, no litoral da Ásia Menor, foi afligida por um surto de malária. Paulo pode ter contraído essa doença e foi acolhido e tratado pelos Gálatas, que presenciaram sua luta contra o que chamou de seu espinho na carne, embora não haja registro de que mal era este.
Sobre a passagem em que Paulo chama o sumo sacerdote de parede branqueada, não quer dizer que ele não estava enxergando, mas que ele estava proferindo uma condenação profética contra esse conselho julgatório cheio de hipocrisia e injustiça. Jesus chamava a elite religiosa da época de sepulcros caiados. Esse tal sumo sacerdote estava junto dos outros que iam julgar Paulo. Assim, Paulo não soube quem era quem naquela multidão, no meio desse monte de gente. Mas há os que interpretam que Paulo tinha problemas na vista e não reconheceu o sumo sacerdote. É como eu falei. Quem quer usar essa passagem para dizer que Paulo tinha problema na vista, e esse era espinho na carne dele, tá aqui as referências. Mas aqui não, isso não quer dizer, na minha opinião, não quer dizer isso. Aqui quer dizer que Paulo teve um problema que pode ser possivelmente esse surto de malária que teve naquela área, e ele pegou, entre outras coisas, ele pegou essa malária. Então isso afetou a visão dele e outras coisas, né? Ele teve que ser hospitalizado pelos irmãos. E a questão aqui do sumo sacerdote não é que ele não enxergava as pessoas, é porque na hora estava muita gente e o sumo sacerdote estava entre eles, e no meio deles o sumo sacerdote deu a ordem para eles ferirem Paulo. Aí Paulo foi ferido e falou isso. Mas quando ele falou, ele não sabia quem tinha dado a ordem. Por isso que ele falou parede branqueada. E o termo parede branqueada é um termo profético de condenatório. Quando você vai julgar uma pessoa, chama ela de uma pessoa hipócrita, que é o que Jesus fazia com os fariseus. Sepulcros caiados. Eles não eram sepulcros, mas Jesus chamava de sepulcros caiados para mostrar que eles eram belos por fora e dentro era podre, assim como uma parede branca. Agora eu vou ler aqui para vocês a passagem que mostra que Paulo sofria muitas prisões e perseguições onde ele passava, né? Atos 9,15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 26,15. E disse eu: quem és, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Atos 18,9. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 20:22. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então vocês estão vendo? Paulo era constantemente avisado por revelação pelo Espírito Santo, né? Claro, Jesus Cristo dando essas visões para ele, das tribulações e prisões que o esperavam. Então ele era uma pessoa que foi escolhida a dedo por Cristo para ser o principal divulgador do Evangelho e o principal perseguido. De perseguidor passou a ser perseguido. E além de Paulo ser preso e perseguido, ele ainda tinha que lidar com as difamações por causa disso. Que isso trazia vergonha para ele, né? Filipenses 1:12, capítulo 1, verso 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Filipenses 1,16. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, mas não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Gálatas 6,17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vocês estão vendo? Então ele fala, ninguém me inquiete. Em Gálatas ele fala, ninguém me inquiete, porque agora eu trago as marcas do Senhor Jesus Cristo, ou seja, as marcas daquele que está levando o Evangelho debaixo de perseguição, chicote, apedrejamento, algemas, né, prisões, como eu falei, calúnia, difamação, dos de dentro da igreja e dos de fora, entre os judeus e entre os gentios. Então ele é uma pessoa marcada de vários sentidos, fisicamente e psicologicamente, né, e também espiritualmente. Então Paulo está mostrando que também tinha pessoas naquele tempo que queriam acrescentar mais aflição às prisões dele, porque eles falavam, a gente prega, mas tem liberdade, a gente não é preso, tu vive preso em tudo que é lugar, porque ninguém te aceita. Nem os da tua terra, que são judeus, e nem os do meio dos gentios creem em ti, porque ele era tanto ridicularizado pelos gentios, que não criam nele, no Evangelho, como também pelos judeus que não criam no Evangelho. Ele era o principal perseguido. Então isso também era motivo de vergonha, e os outros, que eram seus rivais, líderes religiosos egoístas, né, de ego inchado, queriam acrescentar mais aflição às prisões de Paulo, fazendo isso. Nós pregamos o Evangelho com liberdade, e tu não. Já caminhando para o final, vou mostrar para vocês os outros inimigos de Paulo, né? 2 Timóteo capítulo 4, verso 14.
Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Infelizmente tem o meu nome também. Verso 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Aqui em Romanos 11:13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Romanos 1:16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Números 33:55. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Então vocês estão vendo? Em Números, Deus trata o povo que é inimigo do povo de Deus como espinho. Então, espinho também tem o significado de inimigos. Então vocês estão vendo? Paulo tinha muitos inimigos. Então ele tinha esse espinho na carne, de ser o principal perseguidor. O principal perseguido, né? De perseguidor passou a ser perseguido. O número 1 entre os gentios, perseguido entre os gentios, e o número 1 perseguido entre os judeus. Agora uma explicação minha para vocês. Paulo era perseguido onde ia. Para cada revelação dada para onde iria, mais perseguido inimigos ia aparecendo. Por ser ex-fariseu, provavelmente ele era a vergonha da parentela e de todos os judeus, acusado, entre outras coisas, de ser o principal propagador do cristianismo. E também não era bem recebido nas igrejas, caluniado, sem falar na fama de perseguidor da igreja. Eu descarto a possibilidade do espinho ser uma ex-esposa de Paulo, tem gente que fala isso, ser um pecado que ele lutava contra, também não acredito nisso, porque ele era um exemplo de crente. Ser uma doença, seja qual for, como eu falei, as doenças são consequências da vida dele, da rotina dele. Não que isso é o motivo do seu espinho, na minha opinião. Para mim, o espinho fala de suas prisões, perseguições, tribulações e toda humilhação por onde passou nessa jornada de pregador do Evangelho. Mais importante de saber qual o espinho na carne é saber que o apóstolo Paulo foi o principal propagador do Evangelho, doutor dos gentios, o defensor do Evangelho perante os judaizantes, principal pregador e mestre que fundamentou a fé cristã em mais de 10 epístolas, o primeiro a escrever as epístolas do Novo Testamento. Então, é um dos homens mais importantes da Bíblia e do Novo Testamento, é o principal propagador do cristianismo. Podemos até dizer que foi por causa de Paulo que o Evangelho chegou aos gentios no geral, porque ele foi o que levou adiante. Ele fez de tudo e trabalhou muito mais do que os outros apóstolos, como ele mesmo fala na carta aos Coríntios. Então, ele foi um grande homem de Deus, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. E se por acaso você concorda com a minha opinião, que é as prisões e aflições e tribulações que ele sofria, que seria o espinho, né? As consequências de levar o Evangelho, isso é a minha opinião, é que eu acho que é o espinho. Então, você deixa o teu like, deixa a tua inscrição se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer. E não se esqueça, somos um em Cristo. E fique com Deus.